Fala aí galera, beleza? Nesse vídeo hoje eu quero discutir com vocês o realismo, né, a pintura realista e principalmente o hiperrealismo, né, que a gente chama, aquela coisa do parecer foto. Acho que é uma discussão interessante e que gera bastante, não desentendimento, mas gera bastante questionamento e principalmente por parte dos leigos. É um tipo de arte que é um pouco mais, talvez, acessível, vamos dizer assim. Então, que às vezes gera mais atenção do que algumas outras. E é isso que eu quero tentar discutir um pouco. Essa pintura que está aparecendo aí na tela é uma que eu fiz recentemente como estudo. E nesse vídeo aqui vocês vão ver uma gravação de um time-lapse. Mas antes disso, eu queria discutir um outro tópico, que é lógico relacionado, né? Que é essa imagem do Morgan Freeman, né? Um vídeo que tem 15 milhões de views no YouTube, que saiu, putz, eu não lembro, acho que em 2015, se eu não me engano, mas gerou bastante buzz. Ele foi falado que ele tinha pintado com o dedo no iPad e tinha levado mais de 200 horas para fazer. Muita gente gerou vídeos falando que era fake. Eu não sei se era fake ou não era, mas a questão que eu quero discutir aqui com vocês hoje é que é completamente viável fazer uma questão dessa, principalmente em 200 horas, né? Essa aí, no fundo, teoricamente, é a pintura do cara, e essa que vai aparecer agora na sequência é a foto original, pelo que eu consegui achar na internet, tá? Então, eu acho que a gente vai falar muito desses assuntos durante o time-lapse e mostrando um pouco. Eu escolhi essa foto do Barack Obama, é uma foto que está disponível com direitos autorais e tem uma luz bem definida, né? Os detalhes estão bem definidos, então acho que é interessante para a gente usar. Então vamos lá. Eu vou deixar passando, né, o vídeo aqui no fundo. Vocês vão ver que eu começo bem solto, assim, vamos dizer assim, tentando pegar, né, para começar, eu não usei estrutura nenhuma, nem desenho, nem só pelas massas. Eu estou usando meio que de tudo um pouco, meio perdido, e foi um pouco intencional isso, começar sem um plano de ação, para mostrar como é possível, se a gente for meticuloso com a nossa leitura de shapes e a nossa leitura de ângulos, é possível a gente consertar muito do desenho. Então você vê eu consertando algumas proporções, jogando as proporções básicas de cabeça ali, e aí daqui a pouco vai chegar no momento que eu vou começar a usar, já coloquei as guidelines ali, começar a usar um pouquinho do que seria um método de medição mesmo, né? Se a gente estivesse falando de um modelo, a gente estaria usando o lápis para medir essas horizontais e verticais, né? No desenho de site size isso aparece muito, né? Então muitos desses elementos, essas medições, comparações, para quem tiver interesse, eu acho que é muito interessante pegar o livro da Beth Edwards, né? Que eu acho que conversa muito com o que a gente está falando aqui, principalmente na questão do desenho, e aí posteriormente aí na questão da cor. Tá? Mas nada mais do que isso, são técnicas de mensuração. E aí agora uma coisa que eu faço, que é interessante, eu coloco do lado, e quando eu dou zoom na minha imagem, eu dou zoom também na imagem que eu estou usando de referência para que fique mais fácil. Então ele tem uma função ali no window. Primeiro eu coloquei uma do lado da outra, que ele tem um to up vertical, alguma coisa do gênero. E aí, na sequência, eu posso dar um comando que ele match, né? Ele correlaciona o zoom da imagem que eu estou trabalhando com a imagem que eu estou usando de referência. Nesse caso, agora eu flipei para tentar tirar um pouco da minha percepção como é que estava. Eu já estava um tempo aí na pintura. No total, essa pintura durou 8 horas de trabalho e foi intencional isso, né? Uma vez que foi meio que um número cheio, né, de 200 horas que falaram, eu resolvi fazer essa pintura com um tempo também meio fechado, né, de um dia de trabalho. Se a gente for comparar com a pintura do Morgan Freeman ali, ele teria levado 25 ou mais dias para
terminar, né? Que ele coloca um mais em 200 horas mais, tá? 25 horas de trabalho, né? Vocês viram aí que eu já dei um zoom, né, para tentar trazer um pouco desses detalhes, porque como eu não tinha planejamento nenhum, eu queria me sentir um pouco mais confortável de que o nível de detalhamento no longo prazo estava indo numa direção legal, então eu já desci um pouco o nível de detalhamento para poder olhar esse tipo de coisa. E vocês veem que usando as linhas, eu não comecei a usar muito das guidelines verticais, eu estou usando mais as guidelines horizontais, e muito já começa a se encaixar realmente no processo, né? Então, é muito disso, comparação de ângulos, comparação de espaços, comparação de distâncias, muito na percepção, né? Eu coloco as guidelines para me ajudarem. É uma forma até, como no passado, era feito com grids, né? Vocês vão ver que no final as guidelines começam a aparecer quase que um grid assim na minha imagem. Então, vai ser um processo bem parecido com isso, né? A gente está querendo chegar num resultado de likeness, né? Parecer com a referência e ao mesmo tempo ainda ir um passo além e parecer a foto, né? Então, é um processo bem lento, e aí volto à questão das 200 horas. Eu poderia passar 200 horas nesse desenho, indo muito lentamente, progredindo nos meus valores e nas minhas cores, no caso. Se eu estivesse fazendo isso num desenho tradicional, lógico, ia ter o controle da ferramenta, que é uma coisa importantíssima e difícil de trabalhar, mas ao mesmo tempo seria a mesma questão. Seria ajustar o desenho, ajustar valores e ir construindo valores com muita calma, camadas de valores, sobreposição de valores, para que eu pudesse chegar nesse desenho, o que é chamado do desenho hiperrealista. Mas nada mais é do que copiar ângulos, copiar shapes e depois copiar valores, ou no caso cores, se você for fazer isso na pintura. Né? Se você for pensar os trabalhos hiperrealistas, dá para perceber que muitos deles são feitos em grande escala. Porque na grande escala você consegue descer mais nesses detalhes pequenos e ir evoluindo aos poucos para chegar em coisas cada vez mais impressionantes. No pequeno formato, você teria que ter um pincel muito pequeno para conseguir chegar nesse nível de detalhamento. Você vê que para as grandes proporções, para as grandes massas, é mais fácil você fazer de longe, né, para você conseguir perceber o todo. Mas no caso do detalhamento, e daria para você fazer, se você tivesse bastante controle de leitura de espaços, você fazer direto do olho, por exemplo, e expandir para o resto. Você não precisaria fazer aquela coisa de fora para dentro, né? Você poderia fazer de dentro para fora. Então, isso foi só para explicar, acho que um pouco mais o processo. E qual que é o grande ponto aqui que eu quero levantar? E é uma questão que eu acho que talvez seja um pouco mais polêmica, né? Fica muito claro, principalmente para o leigo, e, vamos dizer assim, impressionante, o resultado da questão do parecer foto. E muitas vezes é levado e valorizado muito mais que o trabalho de decisões, de tomada de decisões. Mas a verdade é a seguinte, não existe tomada de decisões no que está sendo feito aí. Acabei de usar um pouco o Liquify também. O Liquify também é uma ferramenta do Photoshop, exclusiva, né, do meio digital, que eu posso recortar, redimensionar e empurrar elementos. Né? Então o Liquify, no caso, é empurrar elementos. E aí, agora desci no nível do zoom e vou começar a dar muito mais detalhamento. Então, olhando e copiando todas as direções, os ângulos, os tamanhos e as cores e valores que eu estou vendo. Né? Então, o processo não tem muita tomada de decisão. A única tomada de decisão de verdade é a escolha da foto que você vai fazer. E o de resto é comparação de espaços, de ângulos, de cores, de valores e cores. Né? Não tem decisões, nesse caso ainda, mais profundo, vamos dizer assim,
não tem nem decisões de borda. Porque, querendo ou não, na foto, a não ser que tenha um pouco, que nem na do Morgan Freeman ali, tem um pouquinho a câmera, né, efeito de câmera, ele embaça um pouquinho no fundo, né. Nesse caso do Obama, praticamente nem tem isso, e mesmo se tivesse, a gente poderia fazer um pouquinho isso, mas não teria um grande trabalho de borda, um direcionamento de leitura, nada mais do que já tenha sido decidido pelo próprio fotógrafo. Pode ser, sim, que o artista de hiperrealismo tome todas essas decisões ao fazer as suas próprias fotos para chegar nesses resultados. Mas a questão é que passou desse momento, o trabalho é puramente, em inglês seria labor intensive, né? Que é você sentar e fazer. Né? É trabalhoso, acho que é a tradução mais próxima. É trabalhoso, não é... Lógico, também não vou jogar, oh meu Deus, como é fácil, não é isso que eu quero dizer. A questão é que são técnicas que, uma vez desenvolvidas, elas podem ser replicadas para tudo quanto é trabalho. Você está desenvolvendo basicamente ali 3 coisas, né? A leitura de espaços e ângulos, que eu acho que se engloba numa coisa, a leitura de valores e a leitura de cores. E aí depois você vai ter algumas coisas, nesse caso eu tomei algumas leves decisões, porque eu queria fazer em pouco tempo e ainda assim ter um resultado próximo, né, do que seria a foto. Mas se você for pensar numa pintura de longo prazo, onde você vai levar aí alguns dias fazendo, com calma, tomando as decisões, quer dizer, fazendo as coisas de forma mais lenta, você pode, sem tomar muitas decisões, você pode simplesmente copiar. Né? E isso é uma questão que gera um problema grande, principalmente artístico, para quem quer trabalhar com a criação e com desenvolvimento e design. No longo prazo, você não desenvolve muita coisa, você desenvolve algumas habilidades, mas você vai sempre precisar ali do elemento da referência pesada e não vai conseguir nem mudar um pouquinho. Então, acho que o principal motivo de eu estar fazendo esse vídeo e a coisa que mais me motivou a fazer todo esse processo de gravação e edição e assim por diante é tentar desmistificar um pouco que esse resultado é o suprassumo artístico, entendeu? Quando, na verdade, tem muitas decisões importantíssimas e dificílimas do fazer artístico que não estão sendo tomadas nesse caso. Né? A gente tem, depois no final do vídeo, e eu já discuti isso em inúmeros posts, eu vou colocar aqui posts sobre desenho da figura humana e do retrato humano, que eu acho que é bem interessante. Você tem vários outros artistas que discutem o assunto também. Eu discuti no vídeo sobre fundamentos, que eu acho que é uma continuação bem interessante daqui, tentando desconstruir um pouco mais essa questão da cópia. Eu fiz uma série de posts sobre o uso de referências também, que eu acho que é uma mídia que a gente pode discutir de forma mais calma e mais profunda, né, do que falar tanto nos vídeos, porque você leva mais tempo fazendo, né? Eu poderia até sentar e reexplicar essas questões, mas tem muita coisa que a gente discutiu por lá. Mas é tentar valorizar essas outras coisas para que a gente tenha, né, um crescimento e não simplesmente fique olhando para esse parecer foto como uma coisa mágica, né, uma coisa inatingível. O que na verdade não é. É uma questão de um desenvolvimento e uma coisa que eu desenvolvi bastante ao longo da minha jornada artística, porque eu comecei copiando, até com grids, eu aprendi a desenhar usando grid, então eu fazia grid em torno da minha referência, fazia grid na folha e transferia. Então foi assim que eu aprendi. Então a minha leitura de espaços ela se desenvolveu assim. E lógico, você fazendo isso ao longo dos anos, você fica realmente melhor, né? Você acelera o processo. E artistas que fazem isso por muito mais anos ficam cada vez melhores. Então o cara consegue blocar as coisas muito mais certas.
eu acho que vale a pena até voltar no começo desse vídeo, se você estava prestando muita atenção no que eu estou falando e mais do que eu estava fazendo, voltar no começo do vídeo e prestar atenção como eu comecei errando muito, muito. E você vê agora, no estágio que está, as proporções já estão muito mais corretas e muito mais próximas. Mas eu comecei errando muito as proporções. Então é um processo de você ir acertando. Quem vai ficando cada vez melhor vai tomando decisões ainda mais rápidas e vai melhorando ainda mais o seu processo. Mas no final do dia, o seu resultado se restringe ao que está ali na fotografia. E eu, particularmente, me questiono e comecei a me questionar muito mais nos últimos anos o quanto que isso realmente faz sentido na arte. Lógico, você fazer isso talvez na pintura ou no grafite, nas artes tradicionais, ela tem um outro valor, porque aí tem um formato diferente, uma mídia diferente, etc. Mas querendo ou não, em termos de resultado, você está replicando o que foi feito na fotografia. Você não está adicionando muita coisa a não ser uma mídia diferente. Isso é a minha opinião. Eu tenho certeza que vão ter pessoas que vão divergir. É super legal ouvir a opinião de vocês também, então comentem aqui embaixo, né? Nesse momento eu estou fazendo ali a gravata. É interessante notar que a gravata ela acaba ficando com um resultado melhor no final, porque é uma coisa que a gente está menos acostumado a ver, né? Textura de pele, proporções do rosto e as próprias proporções do Obama, nesse caso, a gente está mais acostumado a ver e, consequentemente, salta muito mais aos olhos qualquer errinho, né? Uma gravata a gente vê uma a cada sei lá quanto tempo, dependendo. Às vezes você vê todo dia porque você trabalha de gravata, mas não é que nem rostos que você vê o tempo todo, né? Mesmo os seus no espelho e assim por diante. Tá? Então, as coisas que a gente tem menos contato, a gente tem mais margem para desenhar com erros. Né? Por exemplo, que nem se vai desenhar animais, você vai ter muito mais margem para desenhar os animais que são menos comuns do que os animais como um cavalo, que todo mundo conhece como é que é um cavalo. E se você for passar para uma pessoa, vai ser ainda mais complexo. Então, você precisa de muito mais calma quando você vai acertar exatamente as proporções desses outros. Mas o processo, querendo ou não, é o mesmo. Se eu for usar a mesma técnica de replicação da fotografia, vamos dizer assim, mais do que até a pintura em si, o processo é praticamente o mesmo. Tá? Nesse caso aí eu estou começando a fazer a boca. A boca eu tive que tomar muitas decisões diferentes de como eu ia sugerir aquilo. O que foge um pouco da proposta, porque eu tinha pouco tempo, eu queria restringir a 8 horas e eu queria dar um acabamento para a boca. Então eu tive que tomar algumas decisões sim, para que aquilo ficasse mais próximo do resultado real, mas sem necessariamente eu pegar ponto a ponto. Mas eu poderia ter feito essa boca, em vez de em 1 hora, poderia ter feito em 10 horas. E aí eu teria feito exatamente o processo de encontrar ponto a ponto, onde cada variação de valor e de cor se encontra ali no lábio. Então, mais uma vez, leitura e replicação. Tá? Num contexto geral, como eu já falei em algumas outras questões, se eu quiser realmente aprender para poder depois reutilizar essas informações, eu teria que descer em várias outras questões, né? Questões de estrutura óssea, dependendo do interesse que eu tivesse, estrutura de diferentes tons de pele em diferentes iluminações e como isso está funcionando, e estudar muito mais fisicamente o meu elemento do que realmente fazer esse copia e cole, né? Basicamente, entre aspas, total. Tá? Só um parênteses, né? A questão também da leitura de cores é uma coisa que você desenvolve um pouco mais por não usar o conta-gotas. Nesse caso, eu não usei o conta-gotas. Eu fiz mais a leitura perceptiva realmente das cores. Tá? E você poderia também fazer o próprio desenho utilizando a referência, seja uma foto e seja um modelo vivo, mas você tomar muito mais decisões. Decisões de alterar, decisões de simplificar, decisões de sugerir e
decisões de composição, que também estão incluídas um pouco, que eu falei, na questão de tirar a foto para o cara que vai fazer o hiperrealismo. Você tem uma série de decisões artísticas envolvidas que poderiam aí influenciar muito na leitura da sua imagem, no que você quer dizer, como você quer dizer, para quem você quer dizer, tá? Aí a gente está chegando no final, são os últimos toques. Tem algumas coisinhas que ficaram fora da gravação, principalmente aí nesse final, mas basicamente tudo foi coberto durante o processo. E essa imagem final, esse é o resultado que eu atingi nas 8 horas de trabalho. Poderia continuar aí fazendo e refinando esse trabalho por muitas horas, ou poderia ter estendido essas 8 em pelo menos 30 horas e fazer o processo com muito mais calma, muito mais assertividade. Tá? Vou trazer na sequência alguns exemplos, que eu até nem tenho profundidade muita para discutir, mas eu vou trazer algumas outras referências, como o blog do James Gurney. E um dos exemplos é o Sargent, né? O Sargent é um pintor realista, mas que tomava muitas decisões do que colocar e o que não colocar nas suas telas. Né? As decisões não precisam ser necessariamente racionais, podem ser perceptivas, nem vou entrar nesse mérito. Tem diferenças até de proporção, né? Você vê fotos mais ou menos da época, como esse exemplo. Eu vou colocar o blog do James Gurney aí para vocês verem. Mas você vê que chegando perto dos quadros, não tem essa descrição literal que eu estou fazendo. E isso dá muito mais até força para a tua imagem. Né? Você colocando a leitura nos lugares onde você quer realmente, você direcionando o olhar, né? Entra todos os elementos de composição de uma forma mais ainda explorada. Né? Como nesse outro exemplo aqui, desse outro quadro, que eu também vou colocar um vídeo explicando mais próximo a composição, etc., que vai ser bem mais legal. E alguns outros exemplos, né? Eu sempre cito o Maurício Takiguchi, que foi meu mestre aí por muito tempo, e eu admiro muito o trabalho dele. Dá para você ver como não tem o hiperrealismo ali, mas tem o realismo com decisões que deixam mais forte, né, o trabalho. Ou mesmo as decisões racionais, como o Jonathan Hardesty, que ele resolveu nesse caso aí, por exemplo, mudar um pouco a chave da imagem, deixar a imagem mais clara, para poder, né, chegar nesse resultado. E muitos outros, né? Esse trouxe o caso do Jason Seiler, que também usa as proporções, brinca com as proporções, mas usa os valores certos no lugar certo para dar esse realismo. Tá? Eu acho que essa discussão vai longe. Eu acho que não é só um vídeo. É por isso que eu vou colocar uma série de outros materiais que tocam nesses assuntos. Estou fazendo um post também sobre realismo, que vai sair junto com esse vídeo, vai estar linkado aqui também. E aí eu acho que a gente consegue expandir essa discussão. Mas eu acho que o mais importante era a gente chegar nesse ponto, que o hiperrealista, na minha opinião pelo menos, é muito mais trabalhoso do que realmente uma decisão difícil, né? Então eu espero que vocês tenham gostado e coloquem seus comentários aqui embaixo, vamos desenvolver mais em cima desse assunto, eu acho que é super importante. E também, se você gostou, compartilhe esse vídeo, dá um like, me fala o que você achou do processo e a gente vai evoluindo a discussão, beleza? Então, é isso, a gente se vê no próximo vídeo e obrigado por ter assistido e até a próxima. Até mais.